Boa noite a todos. Vamos dar início às nossas reflexões do estudo do livro Dias Felizes, que faz parte do projeto Espiritizar. Hoje nós iremos abordar o capítulo 30 do livro. Lembrando sempre que o objetivo maior é o estímulo à leitura de toda a obra. O capítulo de hoje, que tem o título Esforço Próprio, nós separamos algumas passagens para os comentários, que, primeiramente, analisaremos aqui uma parte de um texto, de uma mensagem do Espírito Emmanuel, para preparar o nosso estudo. Então, evidência moral é o capítulo 30 do livro que iremos analisar. Aqui separamos uma passagem do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas Universais e Apocalipse. É a passagem da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Separamos o seguinte parágrafo. Abraçando na doutrina espírita o Evangelho restaurado, é imperioso sejamos intérpretes de sua grandeza em pensamento, palavra e ação, sem quaisquer particularismo de ordem pessoal. Então, vamos aqui refletir um pouco nesse texto de Emmanuel. Abraçando na doutrina espírita o Evangelho restaurado. Há um convite implícito nessa passagem por Emmanuel para que nós analisemos se, de fato, temos consciência do relevante papel que a doutrina espírita exerce nessa época em que estamos aqui reencarnados, aonde, cumprindo a promessa do Consolador prometido por Jesus, ele nos traz a essência do Evangelho, o Evangelho restaurado. Mas logo em seguida, Emmanuel nos diz, é imperioso, não podemos nos subtrair ao que em seguida ele vai dizer. É imperioso sejamos intérpretes de sua grandeza, em pensamento, palavra e ação. Ou seja, o trabalho de renovação íntima, de percepção da vida sob o ponto de vista espiritual, tem que estar profundamente estabelecido em nós, em pensamento, palavra e ação. Ou seja, sob todos os aspectos de realidade, de energia em que o nosso espírito esteja atuando. E aí Emmanuel conclui, sem particularismos de ordem pessoal. Ou seja, não nos cabe argumentar, dissuadir, estabelecer argumentos pessoais na vivência plena de pensamento, palavra e ação em consonância com o Evangelho do Cristo. Na verdade, por trás dessa expressão colocada por Emmanuel aqui, está aquela passagem da carta do apóstolo Paulo, onde ele dizia e diz para nós, não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. No sentido de que a percepção da realidade existencial da vida estava em absoluta consonância e harmonia com o Evangelho de Jesus. É nesse direcionamento que Emmanuel nos convida a refletir, a meditar e estar atento às oportunidades do dia a dia para esse trabalho minucioso de restauração espiritual do Evangelho em nosso ser. Vamos então
para os comentários de evidência moral. O capítulo 30 do livro Dias Felizes estabeleceu essa mensagem em torno da passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 40 e 41, que fala sobre o encontro de Jesus com os viajantes na estrada de Emaús. E ao que quiser pleitear contigo, ele diz assim, então, é a passagem de Lucas, capítulo 24, 35, retificando. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Então vamos ver as análises que o Espírito Honório traz em cima dessa passagem do encontro de Jesus com os discípulos na estrada de Emaús. Os companheiros de Emaús sabiam que aquele peregrino ao lado, que caminhava com eles, a passos firmes, era portador de irresistível magnetismo. Mas a incredulidade cria sofismas, para que o indivíduo não perceba o óbvio. Então, dois companheiros andavam pela estrada de Emaús e Jesus os acompanha e começa a caminhar com eles, a falar com eles, a dialogar com eles. Eles referem-se ao episódio triste da crucificação do Messias, mas não percebiam que era Jesus que estava com eles. Mais adiante, é que no partir do pão, em que Jesus repetia a sua forma distinta de compartilhar o alimento com os discípulos, eles percebem que era Jesus. Mas é interessante quando aqui a mensagem começa dizendo que, mesmo tendo caminhado uma grande distância com Jesus, percebendo o magnetismo singular do Mestre, que seria impossível não perceber, aí Honório nos adverte, mas a incredulidade cria sofismas. Sofismas é sinônimo de fraude, de tapeação, de um argumento aparentemente ilógico, mas que na verdade é falso. Então, a incredulidade cria fraudes, cria mentiras. A crucificação do Mestre houvera criado tal impacto de tristeza e de sofrimento naqueles discípulos, que nem de longe eles atinavam a possibilidade da presença do Mestre ao lado deles. E devido a esse nível de incredulidade, eles não perceberam de forma nenhuma. Prossigamos. Observando os fatos em detalhes, reconhecemos que o Mestre caminhou com os dois viajantes pouco mais de 18 horas. E mesmo assim, não o reconheceram. Nem pela voz, nem pelos passos, nem pelo olhar, nem pelas palavras de sabedoria. Porque durante aquela caminhada, Jesus foi também mostrando a eles, nas Escrituras, a identificação das profecias que haviam a respeito do Messias. Mas a incredulidade era de tal monta, incredulidade em termos de
não atinarem nem de longe a respeito daquilo que Jesus tantas vezes havia dito a eles, de que em 3 dias ele restauraria o templo, de que ele era a ressurreição e a vida, de que, na verdade, a missão do Mestre houvera sido cumprida integralmente e que agora ele retornava. Mas nada, mesmo durante 18 horas, eles não percebiam essa presença do Mestre ao lado deles. Agora, Honório começa a trabalhar conosco os aspectos de contexto pessoal em que nós somos chamados também a refletir e nos posicionar. O caminho da fé libertadora é muitas vezes preenchido com significativos elementos, com provas irrecusáveis que atestam a veracidade das escolhas felizes que estamos realizando em favor da autoiluminação. Mas nem sempre são suficientes para dirimirmos a dúvida contumaz. Então, aqui começam as lições para nós. Mesmo já estando há bastante tempo em contato com a mensagem restauradora do cristianismo primitivo, que é a doutrina espírita, mesmo tendo percebido nela provas irrecusáveis da imortalidade da alma, da justiça divina, da reencarnação, mesmo já trabalhado necessárias retificações em nosso comportamento, atitudes, mesmo assim, que é uma realização em favor da nossa autoiluminação. Mas, muitas vezes, tudo isso não é suficiente para dirimir a dúvida contumaz. A dúvida contumaz, ela tem um nível de profundidade em nosso psiquismo, reflexo de inúmeras encarnações em que trilhamos os caminhos do materialismo, do desequilíbrio moral, de vícios e às vezes até de atitudes criminosas, que a bênção restauradora do alimento espiritual que recebemos na doutrina espírita ainda parece-nos não ser suficiente. Ao enfrentarmos determinados impactos, sofrimentos e dores, podemos ter flagelações na nossa fé, na nossa confiança nos propósitos divinos. E é isso que Honório começa a trabalhar aqui conosco. Prossigamos esse movimento de duvidar das questões espirituais da vida, sem se analisar as evidências morais, vem da tendência da criatura de boicotar em si mesma as leis de adoração, do trabalho e do progresso. De fato, certo nível de dúvidas, de incertezas que ainda podemos ter em relação à realidade espiritual da vida, tem origem em nossa tendência ancestral, nossa tendência antiga, os arquétipos que trazemos do passado, associados ao egoísmo, às atitudes conflitivas com as leis divinas, e que faz com que, de algum modo, se não estivermos atentos e vigilantes, boicotamos, sabotamos as perspectivas de convicção
que as leis divinas nos dão, inclusive a lei de adoração, do trabalho e do progresso. E aqui é preciso refletir. Honório separa essas três, porque essas três leis estão profundamente ligadas à compreensão positiva e felicitadora da vida, na qual todos nós somos destinados, pelo progresso, pela evolução, à felicidade e à perfeição. E associado a essa nossa destinação, as leis de adoração, do trabalho e do progresso têm um papel singular. Na lei de adoração, o nosso contato, aonde estabelecemos oração, vigilância e conexão com a espiritualidade benfeitora. No trabalho, na lei do trabalho e do progresso, profundamente associadas ao trabalho evolutivo e natural, no qual cada reencarnação em que nos encontramos, somos mais estimulados à realização plena dessas leis. Mas, se não estivermos atentos e vigilantes, surge em nosso íntimo elementos boicotadores, sabotadores de nossos esforços de aprimoramento espiritual. Os companheiros que caminhavam com Jesus haviam recebido mais de uma vez as evidências morais de que o Mestre estava em companhia deles, mas somente aceitaram essa verdade com a evidência material do partir o pão. Sinais que falem aos sentidos físicos e não aos da alma. Vamos refletir aqui um pouco mais. Então, podemos contextualizar com a realidade atual em que estamos vivendo, aonde um vasto material de comprovações, de evidências morais trazidas na doutrina espírita aprofundam-nos e nos estimulam às conquistas de virtudes e do direcionamento de vida que o Evangelho nos traz. Mas o que ocorre? Somos mais tocados por evidências de ordem material, por constatações físicas da realidade espiritual da vida. A presença da materialização de espíritos podem nos causar um impacto muito mais determinante do que o conhecimento aprofundado da vida espiritual, que recebemos, por exemplo, em obras como as de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, de Ivone do Amaral Pereira. Mas não deve ser assim. É preciso colher essa lição dos viajantes do caminho de Emaús. Eles só se deram conta de que era Jesus no partir do pão pelo Mestre, uma evidência física. Mas nós, que agora estamos aqui refletindo sobre essa mensagem, somos chamados a dissipar todas as dúvidas sem necessidade de comprovações de ordem material, mas sim pela exata noção e consciência do que temos recebido da espiritualidade através da revelação espírita. Prossigamos.
Cada conquista na alma, diminuindo as algemas do orgulho, os espinhos do egoísmo, os cactos da vaidade, são indícios evidentes do funcionamento das leis divinas no progresso dos filhos de Deus. Então, Honório aqui nos chama a considerar que o esforço de superação de vícios e de tendências egoístas, a aquisição de virtudes que estejamos a realizar na nossa presente experiência reencarnatória, devem significar para nós indícios, dados evidentes do funcionamento das leis divinas em cada um de nós. Devemos colher no próprio trabalho íntimo que exercemos conosco mesmos a percepção deles como comprovações reais do papel que o entendimento das leis divinas tem realizado em nosso ser. O aprimoramento moral e a mudança de atitude rumo ao eterno bem também são comprovações da imortalidade, da alma e da existência de Deus. Haja vista que os homens, em geral, procuram infinitas evidências da presença de Deus, mas a prova real está no íntimo do ser, no contato com a lei de amor. Que texto maravilhoso esse de Honório, né? O aprimoramento moral e a mudança de atitude que estejamos realizando conosco mesmos podem e devem ser as melhores e maiores comprovações da imortalidade da alma, da existência de Deus. Porque, meus amigos, comprovações de ordem material podem, às vezes, impactar, mas depois de um breve tempo, são colocadas no esquecimento. Deixam de realizar as convicções que, de um momento fugídio, realizavam. Mas as conquistas de ordem moral e espiritual, a que estejamos engajados em fazer conosco mesmos, essas são evidências muito mais fortes e reais do nosso contacto com as leis de Deus, cuja base maior é a lei do amor. Sempre teremos ao nosso lado a presença de Jesus, humildemente disfarçado em situações de desafio, em situações de estímulo, em situações de reparação, em situações de êxito, cabendo a nós próprios a sensibilidade espiritual para percebermos os singelos convites do Mestre. Então, no final desse capítulo que estamos analisando, Honório faz uma analogia entre a presença de Jesus ali ao lado dos discípulos de Emaús e a presença de Jesus em nossa vida, através de diversas circunstâncias em que somos chamados à vivência da virtude da humildade, da confiança, da fé, da superação de aspectos ególatras que ainda venhamos a perceber em nosso comportamento, em nossas atitudes. O esforço em que estejamos trabalhando por esse melhoramento em nossa vida atual pode e deve ser percebido como resultado da presença de Jesus
através dessas diversas situações e circunstâncias que vão trabalhando em nós a verdadeira aquisição dos valores espirituais, que continuarão conosco ao longo da nossa caminhada evolutiva. Aqui nós concluímos esse pequeno estudo, agradecido àqueles que tenham nos acompanhado. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo e uma boa noite a todos.